Olá pessoal, eu estou aqui com mais um palestrante do CONAX, do Congresso Nacional de Customer Experience. Eu estou com o Paulo Carmenha. Paulo, obrigado por ter vindo. Prazer. Fazer a sua palestra. O Paulo é uma pessoa muito querida, eu já conheço ele há alguns anos, porque nós dois somos profissionais de inteligência de mercado, de pesquisa de mercado. E o convite ao Paulo foi feito justamente por eu saber que ele é uma figura notória nessa nossa área e notória também no conhecimento sobre marcas e sobre a relação dos consumidores com as marcas. Mas eu sei disso tudo, vocês não sabem. Então, Paulo, eu queria que você respondesse para as pessoas o que te habilita como autoridade para falar de marca e de brand equity. Conta um pouquinho para a nossa audiência da sua história. Bom, por formação, eu sou administrador de empresas, por formação acadêmica, e por formação profissional, eu sou um pesquisador de mercado. Eu trabalhei mais de 30 anos em pesquisa de mercado, em institutos, em empresas de pesquisa de mercado, e então a minha vida toda, o meu trabalho foi entender comportamento de pessoas, de segmentos, de consumidores, em relação a produtos, serviços específicos. E sempre gostei muito de fazer isso, sempre gostei muito de entender a relação de pessoas com marcas e a minha trajetória me permite entender um pouquinho desse assunto. Não, mas deixando a humildade um pouquinho de lado, Paulo, conta para as pessoas um pouco mais sobre a sua carreira executiva, sobre os livros que você já escreveu, sobre as aulas que você dá, sobre as empresas que você já atendeu. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua carreira, que você tem uma carreira ilustre, que eu sei. Obrigado. Bom, desses 30 e poucos anos de trabalho, a grande parte deles foi, como eu disse, em institutos de pesquisa de mercado, mas eu tive um período também trabalhando em empresas clientes, usuárias de pesquisa e que usam pesquisa de mercado no seu dia a dia. Então, mais recentemente, eu fui o sócio fundador da Inner Strategic Market Research, uma empresa de pesquisa de mercado espanhola, que se instalou no Brasil, eu abri o escritório aqui. Depois desse período, eu fui para a Research International, que era uma das maiores empresas de pesquisa de mercado na época. Eu fui CEO da RI por 8 anos. Depois, mais recentemente, eu trabalhei na GfK, na subsidiária brasileira da GfK, durante 7 anos como diretor-presidente, e eu também era parte do board latino-americano da empresa. Nos últimos 2 anos eu estou dedicado à consultoria, eu sou sócio consultor da Seven Dots, que é uma consultoria internacional especializada em gestão de marcas, inovação, avaliação de tendências, e também tenho uma dedicação na área acadêmica, sou professor já há muitos anos, sou professor da SPM, onde eu leciono lá no pós-graduação comportamento do consumidor, sou professor da GV, também dou aula de branding num curso de branding da GV, lá em São Paulo, e sou professor na USP de Ribeirão Preto, dou aula de branding num MBA de marketing na USP. E sou coautor de 2 livros, um relacionado à pesquisa de mercado e um relacionado à gestão de produtos. É disso que eu estava falando quando eu disse que ele era especialista em marca, em brand equity. Bom, Paulo, a gente estava conversando antes dessa entrevista começar sobre brand equity, né? E você falava que brand equity, quando a gente está falando de marca, a marca ela normalmente é acompanhada de 2 aspectos de valores, né? Um aspecto de valor emocional, que é o que gera o desejo de compra, né? E de consumo, e um outro aspecto mais funcional, que é o que justifica a compra ou o consumo. Eu queria agora que você desse uma palhinha e contasse qual a relação, então, do Customer Experience ou da experiência do consumidor com o Brand Equity. Na minha palestra eu vou mostrar basicamente isso, como as experiências que os consumidores têm com as marcas impactam na percepção que elas têm dos valores funcionais e emocionais que essas marcas entregam, como isso impacta a percepção de equity das marcas e, consequentemente, como isso gera resultados para as marcas ao longo do tempo. A gente sabe que todas as marcas, a diferenciação entre produto e marca é que as marcas são compostas por valores emocionais e funcionais, como você falou. É como se a gente atingisse o consumidor pela cabeça, com os valores funcionais, e pelo coração, com os valores emocionais. E assim a gente traz o consumidor para o nosso lado. Uma boa marca, ela consegue ter a percepção de entrega tanto de benefícios e valores emocionais como funcionais. A gente tem visto ao longo do tempo que normalmente o consumidor usa a sua percepção de valores emocionais
de valores funcionais para justificar suas compras. Então eu digo que comprei tal marca porque ela me entrega valores funcionais que atendem às minhas expectativas nesse sentido. E os valores emocionais fazem o papel de gerar, de despertar o desejo da compra. E é sobre isso que eu vou falar e mostrar como eu entendo que essa dinâmica se dá e como ela pode contribuir com a gestão de marcas. Então, pelo que eu entendi, a marca, ela é basicamente, claro que é um resumo, tem que assistir a palestra do Paulo para entender bem sobre Brand Equity, ela é basicamente um produto ou um conjunto de produtos associados à percepção de valores dos seus consumidores. Exatamente. E aí a última pergunta, que eu acho que é a pergunta que as pessoas estão se fazendo, mas como é que a gente gera então esse valor percebido pelo consumidor? Como é que a gente faz com que o consumidor perceba esse valor por uma marca? Essa é uma excelente pergunta, só que se eu te responder isso, ninguém vai precisar assistir a palestra. Então eu te convido a assistir a palestra, convido todo mundo que estiver vendo a gente aqui assistir a palestra e é sobre isso exatamente que eu vou falar. Então, vocês estão convidados, não percam a palestra do Paulo Carramenha e aí vocês vão entender na prática quais são as ferramentas necessárias para fazer com que o cliente perceba valor em uma marca para a formação do Brand Equity e vocês vão entender a relação do Customer Experience com tudo isso. A gente vê vocês lá. Ok, certo? Até lá. Até lá. Tchau.